Soberano Deus e Pai que estás nos céus, nós queremos aqui, meu Deus, te agradecer, eterno Senhor, por tudo que tu tens feito em nossa vida. Eterno Senhor, nós viemos aqui, Senhor, nessa noite fria, primeiro para te adorar, eterno Senhor, pela tua beleza, pela tua santidade, eterno Senhor. Eu sei, meu Deus, que tu tens uma palavra para a tua igreja. Vem usar o teu servo, Senhor, com autoridade, com graça, com unção, mais uma vez, eterno Senhor, que a tua palavra venha falar conosco, eterno Senhor. Precisamos ouvir a tua palavra, precisamos sentir o renovo do teu Santo Espírito Santo nesta noite, eterno Senhor. Oh Senhor amado, venha nos abençoar, venha nos agraciar, Senhor, com as tuas bênçãos. Fica conosco nessa noite, eterno Pai. Se porventura adentrou alguém aqui com o coração machucado, ferido, eterno Senhor, mas eu tenho convicção que a tua palavra vai curar, vai sarar, vai restaurar nessa noite. Usa o teu servo, Deus, é que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pastor. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, eu quero ler uma passagem bíblica que está em 2ª carta de Paulo a Corinto, capítulo 11, e o versículo 1 em diante. Quero, antes de entrar na palavra, agradecer a Deus por mais um culto que estamos na casa do Senhor. Aos obreiros que têm atendido, pedido do pastor presidente, estão aqui. É claro que temos mais obreiros na nave do templo, mas louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Estamos vivendo um tempo maravilhoso da Igreja Assembleia de Deus de Uruguaiana. E eu tenho uma notícia para todos. Essa notícia é: Jesus ama você. Amém? Aleluia. Então lemos 2ª carta de Paulo, capítulo 11, alguns versículos, do 1º versículo em diante. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para os apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos tenham a bondade, tomem os vossos lugares. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve esta 2ª carta em razão que ele estava sendo julgado, não aceitavam Paulo, o seu chamado, seu ministério, e ele então procura mostrar para os coríntios, para a igreja, aquilo que estava no seu coração. Mas o texto que nós lemos, ele nos fala a respeito, imagino eu, que esse texto sagrado, o apóstolo Paulo, ele nos ensina
a respeito da virgindade espiritual da igreja do Senhor Jesus Cristo. Como todos bem observaram, que Paulo ele fala à igreja, aos membros de Corinto. Cada vez que eu leio esse texto, o Espírito Santo de Deus me aquebranta o meu coração. E percebo que Paulo pede para a igreja que lhe suporte na minha loucura. Suportai-me, porém ainda. Paulo estava pedindo para a igreja que suportem as suas loucuras. Porque nós entendemos, irmãos, que os valores desse mundo diferem dos valores cristãos. Porque a Bíblia diz que, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Observamos que na sabedoria de Deus o mundo não compreende as coisas de Deus. Aleluia! Mas nós louvamos a Deus, irmãos, que existe a mensagem que para o mundo é loucura. A gente ouve, o povo, quando vê, e até nós como cristãos, ouvindo o barulho dos crentes, aleluia, glória a Deus, e todos as noites vindo para a igreja, e o mundo fica dizendo, mas esses crentes são tudo doido, pulam, gritam, saltam, mas para nós é poder de Deus. Aleluia. Quando medito esse pedido de Paulo, penso que Paulo sabia que a igreja, não na totalidade, mas boa parte da igreja, lhe compreenderia, lhe suportaria. Tem coisas que nós, como obreiro do Senhor, fizemos na obra do Senhor, coisas que muitos olham, é loucura. Não estamos certos, estão todos embriagados, estão todos loucos da cabeça, mas graças a Deus que nós estamos de são juízo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, ele tinha um sentimento que ardia no seu coração de apresentar uma igreja, a noiva do Cordeiro, aleluia, virgem, pura, imaculada. Ele se preocupava com a santidade da igreja. Ele se preocupava, ele amava de tal maneira a igreja. Compreendo que Paulo, antes de se converter, ele era zeloso por demais da lei mosaica. Aleluia. Todos os cristãos sofriam, porque ele entendia que os cristãos eram traidores, não estavam obedecendo a lei que Deus tinha dado a Moisés para o povo. Quando uma pessoa pode ser de qualquer dominação, aleluia, que ele é, vamos usar assim, se ele é bem católico,
praticante, ele descobre e se converte a Jesus, se torna um cristão autêntico. Ele era cumpridor de tudo que ele aprendeu, e agora há uma mudança. Jesus entra no seu coração e se torna um cristão maravilhoso, que enobrece o nome de Jesus. Então Paulo se preocupava, pedia para a igreja que lhe suportasse, tivesse paciência. Aleluia. Porque, irmãos, Paulo esperava que a igreja lhe compreendesse. Eu imagino quantas loucuras Paulo cometeu. Aleluia. Mas em todas foi mais do que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Aleluia. Paulo queria dizer para a igreja: eu estou doido, eu estou louco para algum, mas porque eu amo a minha noiva, eu amo a igreja, melhor dizendo, eu tenho cuidado, assim como a serpente enganou a Eva, pode de alguma maneira enganar você, e eu estou me preocupando, aleluia, com o carinho da igreja. Irmãos, quando eu meditava nesse texto que falava sobre Paulo sendo, por vezes, ele certamente ouviu alguém dizer que ele estava doido, que estava louco. Mas eu pensava uma coisa, aleluia, a igreja do Senhor deve se sentir entre nós amor, carinho, preocupação, um com os outros. E eu entendo, meus irmãos, que a igreja, quando está de tal maneira, se amando, se preocupando com alguém que não está bem, aleluia, diante de Deus sobre um cheiro suave. Aleluia. Esta preocupação, esse amor deve existir no meu coração. Eu dizia para Deus, alguns anos cuidando de igreja, esta igreja de Uruguaiana é a 6ª igreja que estou à frente. Aleluia, ou estava. Mas uma das coisas que eu sempre pedi para Deus, que eu possa amar a igreja. Que eu possa amar a igreja. E eu vejo que era tanta loucura de Paulo pela santidade, pela pureza da igreja, que ele enfrentava tudo e todos, cheio de ânimo, avisando e confrontando a igreja com a palavra da verdade. Aleluia, pedindo santidade. No versículo 17, ainda do capítulo que nós lemos, Paulo diz: o que digo, não o digo segundo o Senhor, mas por loucura. Aleluia. Nessa confiança que eu tenho em Cristo Jesus, para a glória do nome do Senhor. Amados irmãos, não era, como ele diz aqui, segundo o Senhor, mas era o que ele tinha no coração. Nós, irmãos, estamos precisando, na nossa igreja, na minha e na tua vida, essa preocupação. Eu estava lembrando do texto que
de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 10. Olha só o que diz a Bíblia. O meu amado fala e me diz. Escuta bem. O que Salomão diz para a sua noiva. E o que o Espírito Santo nesta noite está dizendo para mim e para você. O meu amado, aleluia, fala e me diz. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. E eu sinto que o Espírito de Deus está dizendo para nós nesta noite: levanta, saia desse comodismo. O Senhor está falando, está convidando. Levanta, amiga minha. Nós temos, irmãos, um amigo. Estava pensando, a gente tem falado muitas vezes com muitas pessoas, e é o que nós ouvimos: estou estressado, estou preocupado, e tantas outras coisas. A solidão está pegando muitas pessoas. Mas a solidão, irmão, não é falta de pessoas ao nosso redor, não. Aleluia, é uma solidão de alma. O povo está cansado, fatigado, mas o Espírito de Deus diz para mim e para você: levanta. Você tem um amigo, Sheila Mandacaias, aleluia. Você tem alguém que lhe ama. Você pode ser esquecido de A ou de B, até mesmo da família. Não ser valorizado, mas aqui você sinta que você tem alguém que te ama. Aleluia. A igreja do Senhor é a noiva, que deve de se manter virgem até a vinda do noivo. A igreja tem que ser pura, não pode ter mistura. A igreja tem que ser santa. A santidade da igreja, meus irmãos, é a justiça dos santos. Deus veste a igreja de linho finíssimo. Nós não somos qualquer pessoa, nós somos diferentes. Nós temos uma vestimenta de santidade que nos identifica diferença entre os que servem e o que não serve. Louvado seja Deus. O propósito de Paulo era a preservação da castidade da noiva, que ele guarda com zelo. Paulo se preocupava, tinha zelo pela igreja. Zelo. Ele se tornava muitas vezes meio doido pelo zelo, pela defesa da noiva do Cordeiro. E é isso que faz, meus irmãos, o Espírito Santo na nossa vida. Nós ficamos zelosos. Nós ficando zelosos, irmão, nós não condenamos ninguém. Nós não achamos defeito em ninguém. Aleluia, porque todos fazem parte, aleluia, da noiva do Cordeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Apocalipse 19, versículo 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino e puro resplandecente, porque o linho fino
são a justiça dos santos. Queridos irmãos, eu creio que chegou o momento. Tudo está dando errado aí no mundo. O mundo não tem remédio. O mundo jaz no maligno. O mundo já em treva. Mas nós, a igreja, é momento, chegou a hora da igreja servir ao Senhor, regozijando, alegrando-se, glorificando o nome do Senhor. Tudo está preparado, logo nós assentaremos na grande mesa, na bodas do Cordeiro. Ali não vai haver diferença, ali não vai ter pobre, não vai ter rico, ali não vai haver morte, não vai haver tristeza, todos nós seremos iguais diante do Cordeiro de Deus, seremos servidos por Ele. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Às vezes, irmãos, como ser humano, estamos aborrecidos, abatidos. Isso é coisa humana, mas nós no espírito, na nossa vida espiritual, eu preciso estar sempre nos alegrando por tudo o que Deus tem feito por nossas vidas. Quem nós éramos? Se nós olharmos para o passado, nós vamos ver o que Deus tem feito para nós. Um dia desses eu estava ouvindo um pregador e ele falava o seguinte, que nós somos peritos em só lembrar dos fracassos, dos problemas e comentar. Mas esquecemos de falar mais das vitórias que nós recebemos. Maiores são as bênçãos de Deus do que os fracassos. Regozije-se no Senhor. É um convite porque estamos chegando, irmãos, na beira. Estamos chegando no lugar aonde muito breve se cumprirá tudo que tem que se cumprir. E nós voaremos. A igreja deve de estar preparada. Aleluia. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Quando eu li isso aqui, eu digo, oh Jesus, como tu é bom. Tu me vestiu de linho fino. Aleluia. Nós às vezes nem observamos um ao outro como costumado nos conhecer, mas você está andando e alguém vê algo na nossa vida diferente. Aleluia. Eles olham para nós e dizem assim, no meio de tanta luta, você está animado, você está brilhando. Nós não percebemos, mas o mundo está vendo que nós verdadeiramente somos luz do mundo. Nós somos alguém que trouxemos a imagem de Cristo. Nós somos alguém, queridos irmãos, que estamos no mundo para darmos sequência à obra de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Às vezes, eu olho alguns vídeos, vocês também olham. É pastores, obreiros se degradando em Face, nos meios sociais. Que lucro nós temos de estar falando mal da noiva que nós somos pertencente. Queridos, não vamos falar, tem problema? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas uma coisa é certa, enquanto vivermos nesse corpo, nós teremos problemas humanos. Deus não vai dar além do que nós possamos suportar, mas com a luta, com a dificuldade, Deus vai nos dar vitória.
Em Levítico está escrito, capítulo 21, versículo 13, está escrito que o sumo sacerdote só poderia tomar como esposa uma mulher virgem. E eu pergunto, se o sumo sacerdote lá da velha lei, ele tinha esta restrição, como sacerdote ele tinha que casar com alguém virgem. E eu pergunto, nós que temos um Deus fiel, um Deus santo, um Deus puro, Ele está procurando a sua noiva pura, sem mácula, gloriosa, linda por demais. Deus vê a igreja, aleluia, de tal forma aqui na terra, como algo peculiar, algo especial de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que o inimigo muitas vezes queira nos tirar o brilho, mas quanto mais eles nos agridem, mais a igreja brilha, mais a igreja cresce. Eita, calamai, achei lamai. Efésios capítulo 5 e versículo 25. Veja só, vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você ama a tua esposa te ama. Você respeita a tua esposa, o teu esposo vai te respeitar. Aleluia! E assim é a igreja do Senhor. Pede que nós amamos, assim como Cristo se amou. Ele amou de tal maneira, aleluia, a noiva que se entregou por ela. Nós temos alguém que se entregou por nós. Nós não merecíamos nada, mas aquele que resolveu descer do céu, aleluia. E eu sinto Ele no nosso meio nesta noite. Ele nos amou de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Ame, meus irmãos. O que está faltando hoje entre marido e mulher e família é amor. Os filhos, quando olham os pais se amando, eles vão também construir futuramente um lar com amor. Eles aprendem em casa. Eu penso, irmão, que tem pessoas, nós trabalhamos na igreja de Juí, tem uma instituição lá, um lar da menina. As crianças se criam sem pai, sem mãe, porque os pais não cuidam, e mandam para lá. E lá as crianças aprendem, e eu aprendi muito com aquelas crianças, porque quando a gente chegava lá era uma festa, nos abraçando, e às vezes o juiz dava ordem para que eles retornassem para suas casas, mas não tem base, não tem como uma criança ter estrutura aonde não há estrutura. Então, por isso, irmãos, que a igreja precisa mais do que nunca conceder ao seu povo essa estabilidade, credibilidade, para que nós venhamos semear. Este mundo precisa de semente na vida de cada um de nós, para que eles possam crescer. Dando sequência no versículo 26, diz: para a santificar,
purificando com a lavagem da água pela palavra. Irmão, não tem outro remédio. Não adianta conselho de, me permitam dizer, de psicólogo, de psiquiatra e não sei mais do que, mas a palavra, ela entra nessa mente, nesse coração atribulado, não tendo solução, ela vai lavando. Aleluia. Ainda que a gente é crente, né? Mas às vezes, quando o inimigo coloca sujeira na nossa mente, no nosso cérebro, e eu seguidamente, irmão, tenho essa batalha. Cada um de nós temos, né? Tem coisas que não prestam. Aleluia. Mas eu vou para a palavra. E a palavra de Deus me lava. Ela me limpa. Aleluia. Ela me deixa com outra mentalidade. Irmão, quando estiver guerreando, a coisa mais difícil é nós ir para a oração. É difícil. Agora, uma coisa é certa. Vá para a Bíblia. Escute bem o que eu vou dizer. Por experiência própria. Vá para a Bíblia quando você está tudo dando errado. Abalado por tudo e por todos. Vá para a Bíblia. Leia a Bíblia em voz alta. Aleluia. Leia a Bíblia em voz alta. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, para mim, quando eu leio a Bíblia em voz alta, me faz mais efeito. Me faz mais efeito. Um dia desses, há um tempo atrás, aí eu estava batalhando, e eu começava a ler a Bíblia em voz alta, e cantar os hinos da harpa. Só eu e Deus. Na minha melodia, não tenho tonalidade, mas canto. Aleluia. Faça isso. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos purificar pela sua palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula. Veja o quanto Paulo, ele citou, falou, aqui para a igreja de Éfeso, ele está dizendo, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Ele queria ver a igreja de Corinto, uma igreja gloriosa, uma igreja sem mancha. O que será que o Espírito de Deus está vendo na minha e na tua vida? Uma vida cheia de problemas, de dificuldade, ou uma vida gloriosa, uma vida maravilhosa, aleluia, irrepreensível para a vinda do Senhor. Paulo era extremamente zeloso, como já falei, da lei de Moisés, e por isso ele se tornou um zeloso por demais das coisas de Deus. Ter zelo é ter cuidado, é ter ciúmes da igreja. O que é zelo? Dedicação ardente, desvelo, cuidado. É isso que nós precisamos voltar a ter no nosso meio, irmãos. A igreja do passado era uma igreja mais dedicada, ela tinha mais ardência no coração. Eu vou para a igreja. Hoje nós faltamos culto por qualquer coisa, mas precisa arder no nosso coração o desejo de sentar, ouvir a palavra. E eu digo a vocês que há muitos anos, desde 1988, venho servindo a Deus. E eu estou vendo a Igreja Assembleia de Deus de Uruguaiana com uma chama acesa, esperando. Eu vejo como pólvora derramado no meio da igreja. Qualquer faísca faz um fogaréu. E eu tenho certeza, irmão, que nessa noite o Espírito de Deus está incendiando. Eu quero
está vestido com as vestimentas da justiça, com as vestimentas da santidade. Eu preciso estar preparado, porque o noivo está mandando: levanta, amiga minha, te apronta, te veste, porque está chegando o fim. Aleluia. No Salmo 119, versículo 139, diz assim: o meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. E 140, a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Queridos, o zelo nosso, ele nos consome. Às vezes eu converso com alguém, a gente que já veio de uma geração, de uma igreja diferente do tempo de hoje, tem muita modernismo, mas uma coisa a igreja tem: os tempos mudam e os sistemas mudam, mas a doutrina é a mesma, ela não muda. E muitas vezes, dentro de nós, nos judia, nos consome, porque, irmão, em muitas igrejas a palavra está esquecida, trocaram, estão usando, parece que Nadab e Abiú, né, que ofereceram fogo estranho, e hoje eles querem aí, pintam o púlpito de preto, largam foguete, ou seja, fogo artificial. Eu não quero essas coisas. Eu quero o fogo que vem do céu. Aleluia! Louvado seja Deus. E assim, queridos irmãos, este zelo pela palavra, ela é pura. E por isso nós o amamos porque é pura. Aleluia, a palavra de Deus é santa, ela é capaz de transformar o mais vil pecador. Não precisa inovações, não precisa artifícios, precisa a oração, como essa igreja está orando. Aleluia. No Evangelho de 2 João 2,17 diz: e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devora. Aleluia. O zelo, irmão. Jesus chegou no templo, era casa de oração, estavam lá vendendo e comprando e fazendo e acontecendo. Jesus pegou um reio e diz: aqui vocês não vão mais ficar. Derrubou as mesas dos cambistas e fez um barulho. Aleluia. Eu imagino que eles não pensaram: quem é esse que está fazendo tudo? Que autoridade, que ninguém se levantou. Poderia ter alguém se revoltar, mas a Bíblia não fala, porque ele fazia tudo por zelo. Ele faria tudo de novo. Nesta noite o Espírito de Deus está aqui dizendo para nós: esta casa é casa de oração. Esta casa Deus fala, Deus transforma, Deus cura, Deus liberta. Aleluia. Louvado seja Deus. Paulo desejava que o amor da igreja fosse dedicado somente a Cristo. Ele não aceitava dividir o amor de Jesus com as coisas do mundo. E nós precisamos tomar esta atitude, examinar. Irmão, tem muita coisa que eu não sei, e eu preciso saber. Eu lembro e conto por várias vezes de um irmão que era obreiro, e ele estava tudo errado. E ele teve a ousadia de dizer para mim, diz: olha, eu
não mudo, sou assim, sou assado. A não ser que me prove que eu esteja errado. Eu digo, então, vai no meu gabinete, vamos falar contigo. Cantei a pedra. Se ele achava que estava com o castelo dele já levantado, ele demoliu tudo para ser verdadeiramente um servo do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Paulo, ele era dedicado. Ele queria ver uma igreja, ele diz na Bíblia que ele queria apresentar uma igreja santa. E é o que nós estamos preocupados, com a igreja santa. Temos, queridos irmãos, muitos crentes, eu creio que não seja muito, aqui, nominais. Estão preocupados com o seu nome no livro da igreja. Hoje não é mais livro, né? É uma pasta, não sei o que chama lá, não é? Está lá o nome, está tudo garantido. Não está, não. Você tem que saber se o teu nome, pergunta para Jesus. O meu nome está escrito no livro da vida? Aleluia. É importante, sim, ter o nome no rol de membro, porque senão você não faz parte da igreja. É importante, mas muito mais importante é você sentir. Se você partir daqui, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Aleluia! Então, irmãos, ao dizer virgem pura, se refere àqueles que não foram afetados pelas falsas doutrinas. A expressão que retrata o cuidado extremo de Deus para com o seu povo, Israel, no Antigo Testamento. Queridos irmãos, nada mais, nada menos é nós não estarmos preocupados com a nossa vida espiritual. Não há mais tempo, irmão, de estarmos granjeando fortuna, estarmos preocupados com os bens da terra. Então, não precisa das coisas, até precisa, mas bota em primeiro lugar, aleluia, as coisas de Deus. Tu botando em primeiro lugar as coisas de Deus, as demais coisas terrenas vêm, elas vêm, aleluia. Deus não deixa ninguém padecer necessidade. Queridos irmãos, a voz do Espírito Santo está gritando nos nossos ouvidos, aleluia, sede santo. Por que ser santo? Porque aquele que nos chamou é santo. Seja puro, porque aquele que nos salvou é puro. Aleluia! E nós, como virgem pura, temos que estar preparados. Eu, quando lembro dessa história da virgem pura, eu vejo como um casamento. Aleluia. O noivo, no casamento, entra por primeiro e fica esperando a noiva. Mas tudo fica normal. Mas quando entra a noiva, eu não vi noiva que não chame a atenção dos que estão presentes. Aleluia. E eu imagino, aleluia, um momento tão especial para o noivo. Quando a noiva chega, ou ele vai buscar a noiva até a metade da nave do templo e vem para o altar. Uma moça virgem, uma moça pura. É assim que Paulo estava querendo que a igreja de Corinto me suporte nas minhas loucuras, me suporte nos meus zelos. Assim como a serpente enganou a Eva, ela pode enganar vocês. Cuidem-se dos falsos que estão por aí. Cuidem, para que Deus nos dê da sua graça. Aleluia.
Eu quero dizer aos irmãos que agora completou um ano que eu estou jubilado e Deus me deu o privilégio de ter um filho que não é muitos pastores que têm o que eu tenho. Um filho para ficar à frente da igreja e conduzindo. Às vezes a gente brinca, né, Deus? Mas é verdade. Eu estou muito feliz de ver esse trabalho, a Ana trabalhando com as irmãs, de uma maneira extraordinária. E eu digo assim, irmão, dentro da minha capacidade, eu fiz o meu alcance. Mas agora, jovem, mais culto, mais inteligente, né? Está tocando o trabalho com muita eficiência. Não mudou nada. Deus está nos dando uma igreja gloriosa. Uma igreja que tem cheiro do céu. Uma igreja que tem soldados valentes. Deus tem levantado irmãs competentes. Às vezes eu me sinto desse tamanho, ouvindo as irmãs e os irmãos pregar, eu digo, meu Deus, tem misericórdia. Mas eu sou assim, você é desse jeito, cada um na sua. Aleluia. E a igreja vai crescendo, a igreja vai aumentando. E eu quero crer que muito breve, aquilo que a igreja está esperando, eu digo que estamos vivendo já um tempo de avivamento. Aleluia, um tempo maravilhoso. Cada culto que sai, um dia desses eu estava conversando com alguns irmãos, num culto de Santa Ceia, quando o pastor Leandro pregava, ele parou, não falou mais nada. E eu digo, meu Deus, e agora? Não está falando nada. Pensando comigo, sem demora, irmão, a igreja incendiou. Os irmãos lembram? Foi um Pentecoste, era renovo espiritual, era irmão chorando. Esse é o que nós precisamos, é avivamento. A igreja ouve a palavra, cai aqui, desce para cá. Aleluia, e nós saímos daqui alimentado, abençoado. Eu deixo esta palavra em nome de Jesus, passo. Podemos orar? Então vamos nos pôr em pé. Aleluia. Eu, irmãos, tempo de mais novo, eu era meio barulhento. Igual o Joabe. O Joabe é pentecostal. E outros também tem aqui. O Vadinho, pentecostal, barulhento. É bom. Eu estou pedindo para Deus. Quero ver isso aqui na igreja. Domingo de noite nós ouvimos uma palavra de arrebatar. Como ouvimos ali o Alex. Que foi uma coisa tremenda. A palavra de Deus. Então Deus, irmãos, está preparando o seu exército. Está na hora, aleluia, de nós nos preocupar com a nossa salvação. Mais do que qualquer outra coisa, precisamos, aleluia. Tem alguém que tem alguma necessidade, está enfermo, desempregado, depressivo, seja qual for o teu problema, levanta a tua mão, nós queremos orar em teu favor. Aqui temos uma pessoa, mais outra pessoa, mais outra pessoa. Tem alguém também que não aceitou Jesus ainda. Você precisa aceitar. Aleluia. Eu creio que são todos da casa, mas o meu papel eu quero fazer. Não quero despedir ninguém sem orar por você. Tem alguém que está afastado da igreja? Passe aqui. Em nome de Jesus, nós vamos te abençoar. Não tem ninguém? As pessoas que levantaram a mão, se sentir de passar aqui, passe. Se não sentir também, não tem problema. Nós oraremos igual. Muito bem. Oramos ao Senhor, pedindo que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.
Nós vamos crer que nesta noite Deus falou com você. Oramos. Eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela palavra, que nós venhamos, assim como Salomão, aquela palavra tão gloriosa. Fala, Senhor, para a tua noiva, levanta e vem. E nós precisamos nos levantar, Senhor, como instrumento em tuas mãos, como vaso, Senhor, Deus da glória. Enche cada um de nós do teu Espírito Santo. A Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? E eu sinto o teu Espírito Santo renovando as nossas forças, nos cobrindo com o teu precioso sangue, nos dando, Senhor, as bênçãos prometidas para esta igreja. Aviva, Senhor, a tua obra. E agora, domingo que vem, teremos o culto especial, aonde é um culto denominado o culto do filho pródigo, e nós queremos crer que tem muitos filhos que estão pródigos, estão maltrapilhos, estão sofridos, mas retornarão antes da tua vinda. Querido Espírito Santo, abençoa o quadro de obreiros, abençoa a igreja, Senhor, que venhamos termos zelo pelas coisas de Deus, em nome de Jesus, amém.